A Xbox demitiu mais de 9 mil funcionários, cancelou jogos, fechou estúdios, e eu tenho certeza de que você, caixista, talvez teria encontrado uma forma de apresentar essa situação de uma maneira positiva, mas como eu não sou, eu acho que eu não tenho essa capacidade. E sempre que ocorrem grandes demissões em massa, é impossível ignorar a gravidade da situação. Fala galera, aqui é o Thiago, dos canais Resenha Geek e Gamers and Geeks, e hoje vamos falar da situação atual da Xbox. Então já sabe, se inscrevam nos meus canais, deixem o like, ativem o sininho de notificação, compartilhem este vídeo e ajudem o canal a crescer. Então vamos lá. Bom gente, o que aconteceu? Por que surgiu essa nova onda de demissões? A gente sabe que o ambiente corporativo das grandes empresas, e a Microsoft é uma delas, é um lugar totalmente imprevisível. E, muitas vezes, sendo parte de um planejamento estratégico, cria um momento de otimismo e, de certa forma, isso ajuda a diminuir o impacto de decisões difíceis e vão se aproximando e também preparando a galera para o que vai acontecer. Então essa não é a primeira vez que a Microsoft, primeiro ela acaricia e depois ela dá o tapa. Ou seja, não é a primeira vez que há demissões em grande escala dentro da empresa. Esse é um processo que temos que combinar, vem ocorrendo faz tempo, certo? E no total, o número de demissões da Microsoft nos últimos anos já se aproxima de 20 mil profissionais que estão agora disponíveis aí no mercado de trabalho e que eu, assim, de coração, espero que eles consigam. Apesar que muitos são daquela galerinha que vocês sabem, né? Aquela galerinha woke. E como a perspectiva de mercado está mudando, acredito que a Microsoft está cortando. Então, assim, é injusto com os dois lados, mas é a minha crença do que está acontecendo, certo? Bom, mas no entanto, para a Microsoft, essa quantidade de demissões absurda, para nós parece absurda, é uma pequena fração do tamanho da força de trabalho que a empresa tem. Então, assim, é muito mais de 200 mil pessoas no mundo todo. Então, ou seja, é um número muito grande, tá? E afinal de contas, quais são as motivações por trás dos cortes? Bom, será que ela está cortando funcionário porque a Microsoft não tem dinheiro? Isso é impossível, né, gente? A Microsoft registrou um lucro de aproximadamente 2 bilhões de dólares sobre uma receita total de 70 bilhões de dólares no trimestre que se encerrou em março. Então, ou seja, vocês já ouviram falar do famoso ano fiscal, certo? Então, vocês devem saber que o ano fiscal terminou e começou um outro agora, e vai até março do ano que vem, de 2026. Então, ou seja, 70 bilhões de dólares colocam a Microsoft, galera, como uma das empresas mais lucrativas do mercado, certo? E de acordo com informações de grandes mídias, principalmente como a FactSet, entre outras, como a Forbes também. Então a pergunta é, se a empresa está obtendo lucros tão altos, por que ela demite tantos funcionários, certo? E é lógico, gente, como qualquer grande empresa,
sempre há a possibilidade que a Microsoft está tentando maximizar seus lucros. E essas demissões têm essa capacidade, né? Essa forma, essa lucratividade de que eles continuem a maximizando até o 100%, certo? Porém, nós consumidores sofremos impactos dos cortes, principalmente os fãs dos jogos da Microsoft, certo? Então, olha só, o que ela sacrificou, o que ela cortou? Ela cortou a Raven Software, que é responsável por Call of Duty. Call of Duty já deu um bololô, galera. Vocês estão lembrando que a Sony não queria deixar a Microsoft comprar a Activision Blizzard, porque estava com medo de perder os direitos de Call of Duty, que é uma maquininha de fazer dinheiro. Mas a Raven perdeu parte da equipe. A Turn 10 Studios, que é do Forza, perdeu 50% dos seus funcionários. E cá entre nós, Forza não foi o sucesso esperado também. E para aqueles que adoram, assim como eu, jogar Candy Crush, que faz parte da King Division, a Microsoft demitiu 200 funcionários, certo? Outra subsidiária bastante afetada, que é a ZeniMax, que é mais ou menos como se fosse a matriz da Bethesda. Então, olha só, no total, se a gente colocar na ponta do lápis, a Microsoft, ela cortou aproximadamente 3% de sua força de trabalho, certo? E aí, o que aconteceu? Jogos foram cancelados, como por exemplo, Everwild, que era um projeto da Rare, que havia sido anunciado há muito tempo, certo? Mas foi cancelado, infelizmente. Outro jogo que todo mundo estava aguardando, que era o Perfect Dark, também foi cortado. O chefe da Xbox Game Studios, o Matt Booty, ele divulgou uma nota. Eles adoram divulgar nota, né? Depois que eles fazem a cagada, eles adoram divulgar nota. Afirmando que existem mais de 40 projetos em andamento e que apenas aqueles que atingiram os padrões de qualidade foram mantidos, certo? Então, isso deixa claro que Everwild, né, e Perfect Dark não estavam em conformidade com os parâmetros dessa divisão da Xbox. E aí, por isso, foram descontinuados, certo? Vale ressaltar também que o estúdio por trás do novo Perfect Dark, The Initiative, também encerrou suas atividades. Matt Booty, ele não foi o único a se pronunciar. Diante desse cenário maluco, galera, o Phil Spencer também teve que pôr a cara de novo para bater. E ele emitiu alguns pontos assim, expressando a situação e tentando justificar o que estava acontecendo, tá? E vou abrir aspas agora para o Sr. Phil Spencer de forma bem reduzida. É sempre muito difícil dispensar pessoas. Devemos o sucesso atual da divisão Xbox a vocês, que trabalharam arduamente para isso. Muito obrigado. No entanto, percebemos que, com o trabalho concluído, teremos mais recursos disponíveis se não precisarmos arcar com seus salários. Portanto, desejamos boa sorte e que a força esteja com vocês. Olha só, meio Star Wars. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Sr. Phil Spencer. Bom, na minha opinião, a razão desses cortes ainda é, gente, a aquisição da Blizzard, da Activision Blizzard, certo? Por quê? Porque foi muito dinheiro gasto com essa compra. E teve muitas consequências, muitas inevitáveis, certo? A primeira delas é que quem realmente se beneficiou
com essa aquisição, né? No entanto, outras com certeza foram prejudicadas, incluindo os consumidores, os jogadores, certo? Só que assim, gente, olha só, essa compra, ela não foi uma comprinha para a Microsoft. Foi uma quantidade de quase 70 bilhões de dólares. É muita coisa, é muito dinheiro. Mesmo para a Microsoft, tá? E aí o que aconteceu? Essa compra, ela acabou mexendo nas prioridades que a empresa tinha. E aí o que aconteceu? Antes da aquisição, havia ali uma flexibilidade de gasto e orçamento, certo? Mas aí, vem a Microsoft com 70 bilhões comprando isso, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Foi a mesma coisa que aconteceu quando a Warner foi vendida. Teve que ali reduzir, fazer cortes. Então, mesmo sendo empresas milionárias, certo? E aí você vê, quando uma empresa gigante absorve outra gigante, né, acontece isso. E aí muitos profissionais são desligados, né? Tem que se estruturar tudo novamente. Às vezes você tem pessoas com o mesmo cargo, com cargos idênticos, e aí você tem que acabar eliminando essas duplicidades. É uma situação muito complicada mesmo, tá? E nessas aquisições, nós, né, jogadores, funcionários, todo mundo acaba prejudicado. Nós, porque perdemos jogos que poderiam ser bons, né? E essas pessoas perdem seus empregos, certo? Então, é uma coisa muito triste de se ver. E aí o que acontece? Todo mundo ficou ali não vamos falar, numa zona cinza com relação à aquisição da Activision Blizzard, certo? E assim, para a Microsoft é uma galinha de ovos de ouro, se ela souber realmente tratar. Já vimos que Diablo 4 não foi lá grande coisas, apesar da grande base de fãs, mas, né, não foi bem como ela esperava. Tá certo que Diablo 3 está no mercado aí há praticamente 13 anos e demorou-se para conquistar o que ele conquistou. Então, o Diablo 4 vai ter aí a sua fase também, eu acredito, de transformação para chegar lá no topo, certo? Mas aí, demitir funcionários transforma a Microsoft em uma vilã, né? Não. Ela contrata e demite quem ela quiser. Isso é um processo natural desse mundo corporativo. Com todo funcionário acontece isso, certo? Só que, o que acontece? A gente sabe que a maioria dos jogos, galera, eles levam de 5 a 7 anos para ficarem prontos. Então, quando você tem ali uma estrutura de empresa já formada e você tem ali as pessoas que já sabem o que deve ser feito. Quando você demite e você coloca gente nova e você tem que treinar e esse grupo vai ter que se adaptar às novas regras da casa, isso atrapalha. Isso acaba deixando projetos para trás. Isso acaba impactando. É por isso que essa geração que a gente tem hoje, ela tá tão quebrada, tá tão assim, parece que ela não sai do lugar. É por causa disso. É essa rotatividade que não deveria ter. Esse é o problema, essa rotatividade, certo? Agora, vamos lá. Eu pergunto para vocês, né? O que vocês estão achando de tudo isso? Será o fim da Microsoft como a gente conhece, né? Você acha que a Microsoft agiu corretamente
além de demitir essa galera, a cancelar, por exemplo, Perfect Dark? Será que os planos da Microsoft aí com relação a novos consoles e a prestação de serviço como o Xbox, Game Pass, vai conseguir mitigar todas essas decisões? Então, ó, eu espero ver lá o comentário de vocês e mais uma vez, se inscrevam nos canais e até a próxima resenha. Falou, Nação Nerdola!